Oswaldo Travassos, ator, ainda ativo, radialista aposentado, né? E trabalhei em 1977 num espetáculo chamado Coiteiros. Esse espetáculo foi montado em homenagem aos 90 anos de José Américo de Almeida, aqui no Teatro Santa Rosa. Eu tinha 22 anos, já tinha feito um espetáculo, né, ainda estava novato, e me chamaram para esse espetáculo que era de José Américo, como eu falei, mas uma adaptação de Eupídio Navarro, Pedro Santos e Altimar de Alencar Pimentel. Eu tinha 22 anos, como disse, e trabalhei ao lado de estrelas na época, que era Edinaldo Egito, Zezita Matos, Fernando Teixeira, Luci Camelo, Mirossi Namorim, né? Novatos, eu e Eleonora Montenegro. Foi comemoração, foi exatamente a Secretaria de Educação na época, né, que promoveu essas homenagens, né, inclusive essa, que era eu me lembro que foi também A Bagaceira, foi relançado na época, né, o livro A Bagaceira, que é o livro mais famoso dele, e tinha esse espetáculo, né, que inclusive não ficou só aqui em João Pessoa, né, viajou para várias cidades, inclusive o Mambembão, que era um projeto que iria para São Paulo, que ia para São Paulo e o Rio de Janeiro, né. Quando nasceu a princesa, veio a fada e disse assim: por que meu pai sofrerá dias amargos? O enredo também traz, né, retrata a questão da seca, né, e como ela era enfrentada aqui no Nordeste, no Sertão e no Brejo. Existiam os retirantes sertanejos que arribavam, vinham de lá, né, e desciam até o Cariri, o Brejo, né, que também tinham retirantes, mas só que a seca lá do sertão era muito mais brava, né, e existia até essa rixa. Inclusive na peça não, do livro A Bagaceira, que faz tempo que eu li para danado, mas o Zé Américo fala sobre isso também. Existe essa questão de Soledade, que é o personagem, né, de Zé Américo, na Bagaceira, que vem lá do sertão. Então, em Coiteiros também é abordado isso, essas diferenças, né, dos retirantes. Existe até esse embate, esse preconceito, né? Mostra toda essa efervescência, né? Essa luta, né? de cada retirandês pela sobrevivência, né? E os coronéis, cara, os engenhos aqui na parte de cá, já no Cariri, no Brejo, né, que uma seca menor, eles pegavam esses retirantes e empregavam, né, e pagavam mal. Existe todo esse processo que é abordado na peça, en passant, mas é abordado na obra de José Américo e também em Coiteiros. A fome está devastando mais uma vez o Nordeste. Temo que nada nos reste. Pelo sinal, Quando não chove em geral, repete-se o desespero. Sofre o pobre e o fazendeiro. da Santa Cruz, Promessas fiz a Jesus, promessas muitas ouvi, mas nelas eu nunca criei. livrai-nos, Deus, Cansei de sofrer com os meus, fome e sede suportar, sem que me venham ajudar. nosso Senhor, Ele que anda a favor do bem arremediado, precisa estar lembrado. dos nossos Já fiz todos os esforços para no alheio não bulir, para não adquirir, inimigos,
Já não me restam amigos. Meu sofrer, ninguém consola. Vejo-me a pedir esmolas. Em nome do Pai, Se implorando a caridade não me matarem a fome, então pedirei no nome. do Filho, Se ainda houver empecilho, não me derem um só vintém, pedirei em nome também. do Espírito Santo, Mas se não ouvirem o meu pranto, com isso não me embaraço. Eu vou entrar pro cangaço. Amém. A história é a seguinte. Roberto, que era o meu personagem, era um seminarista, né? Vivia no seminário e é sabedor que o pai dele é assassinado por um cangaceiro, né? Que era coitado, no caso, acoitado pelo coiteiro, por isso que é o nome da peça é Coiteiros, né? Então ele deixa a batina, a peça começa ele tirando a batina, né, para ir para o sertão e se vingar do pai, amando da mãe. A mãe fez muita pressão em cima do Roberto para que ele se vingasse, né? Aí eu até digo que a peça o personagem era um pouco edipiano, né? Existe essa pressão da mãe em cima do Roberto para ele, como homem da família, né? Aquela coisa nordestina do homem que faz tudo, o machão, né? Ele teria que se vingar da morte do pai. Então, basicamente, a história é essa, né? Aí mostra também retratos, né, diríamos assim, do coiteiro, como ele acoitava os cangaceiros, né? A mãe de Roberto desconfiava do coiteiro, que era feito por Edinaldo do Egito, que o nome do personagem parece que era Vilarim. Então ele acoitava o Sexta-feira, que era um personagem, um cangaceiro chamado Sexta-feira, que era feito por Fernando Teixeira, né? E a Mirosse Namorim fazia outro cangaceiro. Então, ele acoitava, escondia os cangaceiros das volantes, que sempre passavam por lá. Batizei-me combatendo o invasor, em 17 fui encarcerado, em 24 de caneca ao lado, pela Confederação do Equador, peguei em armas sem nenhum temor, a fim de combater a tirania, e revoltado contra a monarquia, pretendendo extinguir a escravidão, para que em toda mesa fosse o pão servido com total democracia. valentia, aprendi com Zé Leonardo. Com Lucas da Feira, crueldade. E de Jesuíno Brilhante, a bondade. Nem é preciso mais que alguém me fale. Não encontrei ainda quem me iguale. Sou valente, sou bom, cruel e ferino. Fui discípulo de Antônio Silvino. Guarda-costas eu fui de Lampião. Conheço cada tal desse sertão de andança sem fim, desde menino. Com Zumbi estive nos palmares, a cidadela negra eu defendi. Mal da liberdade, o beijo eu senti. Fugidia, esfumou-se pelos ares. Participei dos levantes populares que fizeram Antônio Conselheiro e o Padre Cícero lá no Juazeiro. 2 tochas acesas no sertão. Eu fui mártir, herói, valentão, retirante, pedinte e cangaceiro. Eu fui mártir, herói e valentão, retirante, pedinte e cangaceiro. Bom, em 1977, eu já fazia teatro há algum tempo, né? Em bairros, que a gente chamava até um teatro marginal, né? E existia o teatro oficial, que era o grupo de teatro oficial do Santa Rosa. E nós que fazíamos parte dos outros grupos, ensaiávamos em quintais, nas calçadas, né? Eu lembro bem que teve uma peça que a gente ensaiava na calçada da antiga Faculdade de Medicina, lá em Jaguaribe, né?
Quer dizer, era um teatro marginal mesmo. Aí a gente tinha um certo resquício assim com o pessoal do Teatro Oficial, que era só as estrelas, né? A gente estava começando. Aí me chamam para trabalhar em Coiteiros, Teatro Oficial. Aí eu olhei assim, disse, rapaz, que negócio é esse? Não, é porque quem vai dirigir é Fernando Peixoto. Aí meus olhos brilharam, porque aí Fernando Peixoto, e na época eu gostava muito, lia muito e gostava muito de Brecht. E Fernando Peixoto tinha um livro sobre Brecht. E eu tinha lido já esse livro. Aí, e sabia que Fernando Peixoto tinha dirigido peças lá no Teatro Oficina, que era uma coisa que tinha a ver com a gente, né? O Arena contra Zumbi, né? Inclusive no grupo que eu participei, tinha Feto contra Nero. Só que no final a gente tirou esse Feto contra e ficou só Nero. Imitava o pessoal de vanguarda lá do eixo Rio-São Paulo. Então, Fernando Peixoto disse, não, aí eu quero beber um pouquinho dessa fonte, né? Então eu fui convencido, e foi bom que eu tenha sido convencido. O Fernando Peixoto era um cara inteligentíssimo, um cara que ensinou muita gente. Um cara que tinha muito embasamento brechtiano. Ele, inclusive, além de dirigir o espetáculo na época, ele deu palestras lá na Piolim. Teve uma serventia, essa vinda de Fernando Peixoto aqui. Então, quer dizer, entrei no espetáculo e tive o prazer de contracenar com as estrelas da época, né? Fernando Teixeira, Edinaldo Egito, como já disse, Luci Camelo, Mirossi Naborim, né? Eram pessoas, e ainda são pessoas, né? A maioria ainda está viva, são pessoas que até hoje estão na cena do teatro da Paraíba. A gente se agarra à terra. Só larga dela quando está tudo morto. Até a esperança, que tem morte derradeira, cai como árvore pela raiz. A gente fica se olhando um na cara do outro, sem entender o destino igual para todo mundo. Bota a vista no outro lugar, ninguém fala. É como se a gente tivesse perdido a língua. A boca fica para dentro, como se quisesse comer o próprio corpo. Os olhos grandes ficam medindo os caminhos sem fim da retirada. Não se leva nada. Tudo acabou. Só as crianças nas costas. As mulheres vão empurradas pelo vento como pano velho, como se andassem dormindo. Dava vontade de acordá-las e dizer: ei, vocês estão perdidas, procurem outro caminho, isso não é vida. Não adiantava. Passada a seca, voltavam. Eu fiquei. Sofrer por sofrer, tanto faz lá como cá. Aqui, pelo menos, a seca não faz tanto estrago como lá em cima. Lá, ao invés de dar de comer e de beber, a terra devora tudo que vive dela. Planta, bicho e gente. Como eu ia falando, além das estrelas, né, no palco, também existia uma estrela que fazia o cenário. Era Flávio Tavares. Na época, hoje o Flávio Tavares é conhecidíssimo no mundo inteiro, né? E naquela época ele já era conhecido aqui em João Pessoa e foi chamado, né, por Eupídio Navarro, que era muito amigo dele, para fazer a cenografia, né? O cenário dele
era bem interessante, porque eram como fossem nuvens ficar atrás do palco, né? E essas nuvens apareciam caras de pessoas, de retirantes, né? Afora o desenho, que tinha um primeiro andar, né? Acontecia cenas embaixo, né? Existia a cena onde Dorita e Roberto se encontravam, que era um tronco de árvore, né? E um primeiro andar, que era a casa de Roberto, que existe nesse local, né? Aconteciam as cenas de Roberto e a mãe de Roberto, que era feita por Zezita Matos. Quer dizer, era um cenário grandioso, né? Inclusive, deu trabalho para levar esse cenário quando a gente viajou para o Mambembão, né? Que era muita madeira, esse primeiro andar exigia muita madeira, mas foi levado num ônibus, né? Era uma loucura, a gente foi de ônibus, foi de avião, na época foi de ônibus, e no meio no corredor do ônibus, era aquelas tábuas, aquelas madeiras, era uma loucura se locomover dentro do ônibus. Isso é apenas uma curiosidade sobre o espetáculo, né? A gente tem uma amizade muito grande com os cenotécnicos, com as pessoas que trabalhavam nos bastidores, né? E nessa época, quem fez a contra-regra foi Nagel, né? Já falecido, também Valdemar Dornelas, né? Que era o homem que fez o cenário. Tinha Zé Bolinho, Zé dos Santos, que era o eletricista e também iluminador. Enfim, existia, além da gente, existia toda uma equipe técnica que eu faço questão de enaltecê-los. Que sabe que nada, não sabe, ninguém sabe. Ou sabe pela metade, que é o mesmo que não saber. O senhor é igual ao pai dele. Tem posses e não dá importância a gente pobre. O senhor não sabe o que é ter um vizinho arrombando a sua cerca para botar o gado para dentro do seu roçado. Parece que eu tô vendo a porteira aberta, que é por ganância e ruindade, que é pro gado entrar no roçado. A cerca arrombada era só desculpa. Porque o bicho não tem culpa, né? E a gente se desesperava, botava o gado para fora, consertava o rombo na cerca. E era o conselho que o povo dava. Dê parte ao homem. O senhor se importava, hein? Bem assim era ele. E ainda por cima, mandava a gente consertar o rombo na cerca. Pra quê? Era um trabalho perdido. Lá vinha a boiada outra vez, acabando com tudo, comendo até as raízes. O meu personagem, o Roberto, como disse, ele era um seminarista, né? E é chamado às pressas para o sertão, né? Para casa, para se vingar da morte do pai. Aí, quando ele chega lá, ele se encontra com Dorita, que era filha do coiteiro, no caso, que chega depois a se debater com ele, né? Então, ele se envolve com Dorita, fica noivo, né, de Dorita, apesar de ser um seminarista, né? É aquela coisa, como ele estava entrando naquela de se vingar, o seminário dele estava ficando para trás, né? Aquela ideia de paz, de falar paz para todo mundo, e de repente ele se torna um vingador. O que eu sei, Dorita, já não importa. Eu ia ser padre, não por influência, mas por convicção, por livre escolha. Foi duro, muito duro aceitar a vida fora do seminário. E ainda mais a condição de vingador. Eu pretendia levar a paz a todos. Hoje, o meu ódio, a minha revolta já não cabe em mim, você entende? Eu fui violentado nas minhas convicções, o meu destino foi mudado. Eu sou outro homem. Agora, só que Dorita, como era filha do coiteiro, sabia das atividades do pai, que acoitava cangaceiros, e vivia esse conflito, né? Porque ele estava atrás de quem acoitava os cangaceiros, atrás do cangaceiro
e de quem acoitava, né? Então existia essa relação entre eles dois, né? Meio conflituosa, tanto para ele que ele desconfiava do pai, do pai dela, né? Mas ela tergiversava, não, e ao mesmo tempo ela segurava toda essa barra, né? Existia essa relação que era o casal do espetáculo, né? Era eu que fazia Roberto e a Eleonora Montenegro, que também estava debutando em teatro, né? Ela cantava no coral de Pedro Santos, no Madrigal, né? Mas foi o primeiro trabalho dela como atriz, né? E fez muito bem. Pior que morrer de sede em deserto é não ter por certo nesta Canaã o que de manhã dá o filho a comer e ver perecer o filho, a mulher e uma ação sequer pudesse fazer. Quem sofre por mim é meu corpo cansado, pelo vento levado em longos caminhos de sol e de espinhos, repetindo assim o roteiro, enfim, dos meus ancestrais, os pais dos meus pais, em seca sem fim. Já não creio em jura, promessas sem fé, que todo ano é a mim repetida. Ninguém mais duvida que a sorte dura, que a vida insegura não há de mudar sem se transformar a velha estrutura. Olhando de longe hoje, né, eu vejo Coiteiros como o Nordeste nu e cru. Teatro, para mim, é como um grande amor. Aquele grande amor que tem idas e vindas, tem brigas, e tem muito afeto também. Porque em nome do teatro, eu deixei de fazer cursos na universidade. Eu fiz 4 vestibulares, passei todos os 4 aqui na UFPB, não terminei nenhum, acredita? Tudo por causa de teatro, porque primeiro eu fui direito, né? Direito não foi nem tanto devido ao teatro, e também porque o direito me fez ver várias decepções, assim, do que o direito eu não seria um bom juiz, jamais, né? E comunicação era um curso era de manhã, aí devido ao teatro, a gente ensaiava até meia-noite, 1h da manhã, às vezes perdia ônibus, né, para ir para casa. Naquela época só tinha ônibus até meia-noite, né, como hoje tem Corujão, aquela coisa toda. Então, eu acordava à tarde e começava a perder aula em Direito, né. Depois fui fazer Educação Artística. Fazendo Educação Artística, eu vi que não era... Eu não queria ser professor, né, apesar de que fiz oficinas na época, né? Aquela coisa, em terra de cego, quem tem um olho é rei, né? Naquela época a educação artística não existia ainda, professores da educação artística, e eu cheguei até a ser professor de educação artística e de português, para você ver que loucura. Mas aí o teatro me tomava o tempo todo. Agora, a grande decepção com o teatro que eu tive já no finalzinho dos anos 70, começando nos anos 80, era com as pessoas que faziam teatro, que as pessoas faltavam ensaio, chegava atrasado em ensaio, isso foi me dando desgosto. Então, chega um cara chamado Carmelo Reinaldo também, que fez teatro, né? Ele e Lúcia Guerra fizeram teatro, aí me chama para a Rádio Universitária. Aí eu vou fazer rádio, por causa da voz, aquela coisa, e é um personagem também, não deixa de ser, né? Aí eu fiz um locutor de música erudita, né? De lá, saí para o Correio da Paraíba, gostaram de mim, me chamaram para a Rádio Correio da Paraíba. A Rádio Correio da Paraíba, era a AM na época, eu fazia um programa brega, então era outro personagem, né? Eu fazia um programa que era popular, né? Só tocava bregas.
as meninas ligavam para lá, oh, que voz linda, não sei o quê, aquela coisa toda. E aí eu dizia, essa alma que é essa? A gente brincava. Era uma brincadeira, quer dizer, era um teatro que eu fazia no rádio. Mas aí isso começou a me desgostar, porque eu deixei de, por causa do rádio, eu deixei de fazer teatro. Por quê? Teatro, rádio, trabalhava sábado, domingo, de noite, a hora que era para me apresentar no espetáculo, eu estava dando plantão como locutor nas rádios. Aí terminei voltando, aí comecei a voltar, né? Aí comecei a trabalhar na assessoria de comunicação, aí foi quando comecei a me entrosar novamente com essa parte de arte e cultura, né? Aí vim para o Polo Multimídia, TV UFPB, então é onde comecei a me realizar de novo. Porque teatro, para mim, é um grande amor, sabe? Eu não abandono jamais e espero que ele também não me abandone. Ouvidão.